Olá pessoal, chegamos aqui na parte 3 da salvação em Gênesis. Nós estudamos até agora do capítulo 1 ao capítulo 12, onde nós vimos desde a criação, Adão e Eva, a queda pelo pecado, a promessa de Deus da salvação, do plano de salvação, que Jesus viria para esmagar a cabeça da serpente. Nós vimos Caim e Abel, a história dos filhos de Adão e Eva, onde Caim comete o primeiro homicídio, em seu irmão Abel. Caim dando origem a um povo de tendência mais à infidelidade a Deus. Abel teve agora como sucessor, o seu irmão, que agora é o novo filho de Adão e Eva, Sete, que vai dar origem a um povo mais fiel a Deus. E esse mundo passou a se encher de muitos pecados, muita infidelidade, até o ponto de Deus decidir em renovar a humanidade através do dilúvio, sendo chamado Noé, sua esposa, seu filho, seus filhos e sua esposa, seus filhos e os animais ali a serem preservados. E após o dilúvio, toda essa terra ela foi repovoada a partir dos filhos de Noé. Nós vimos Jafé na região principalmente da Europa, Cã na região próxima mais da África e Sem na região do Oriente Médio e Ásia, região ali conhecida. Então o povo semita, de onde é chamado Abraão, pai de muitos povos, o pai da fé, que vai ser chamado da região da Suméria, da Mesopotâmia, dos caldeus, ali para iniciar a jornada do povo escolhido, do povo para a terra prometida. Mesmo idoso, aqui no capítulo 12, a gente vê ele sendo chamado, ele aceita, sem saber nem para onde ia, mas ele vai, leva seu sobrinho Ló, leva sua esposa, leva seus servos e segue caminho, onde ele vai comprando, negociando terras, e vai de maneira correta e não invadindo, mas de maneira adquirindo por justiça, por direito, aquelas terras sendo deles, E até o momento que ele se encontra com Melquisedeque na terra de Salém, no capítulo 14, esse rei de Salém, e ele, além de negociar terras, ele devolve o dízimo. Isso é um princípio já bíblico, mesmo antes da lei ser escrita, por Moisés. Isso é um princípio bem antigo. O próprio Abraão devolveu o dízimo, Então, um princípio importante também. E aí Deus faz uma aliança no capítulo 15 com Abraão, essa aliança sempre renovada, a aliança de que todos os povos da terra serão abençoados por meio dele e da sua descendência, de onde viria também Cristo, Então essa aliança, essa promessa sempre ela é renovada entre Abraão e os filhos de Abraão, Isaac, Jacó, e assim vai, Davi, Salomão, falando dessa bênção, dessa aliança que vai existir por toda a eternidade, porque Deus nunca quebra a sua aliança. A gente vai estudar um pouco sobre essas alianças, que ela sempre foi renovada, pelo menos 6 a 7 vezes, até a vinda de Cristo, na chamada nova aliança, a renovação final dessa aliança, tá bom? Uma aliança eterna e sempre renovada. E aí nós chegamos nos capítulos mais para frente, 16, 17, 18, que a gente vê a região de Sodoma e Gomorra, que passaram a viver também em extrema iniquidade, extrema imoralidade, desrespeitando as leis de Deus, Deus dando todas as oportunidades de arrependimento àquele povo, mas eles pecando contra o Espírito Santo, que é o pecado imperdoável. O que significa esse pecado? É o fato de você se fechar à ação do Espírito Santo. Deus já deu tantas oportunidades, todas as oportunidades possíveis de arrependimento, e aquele povo não quer saber de contato com o Espírito Santo. Então, quando você se fecha à ação do Espírito Santo, não tem como mais você se arrepender. Então, aquele povo realmente é condenado a um juízo, realmente à destruição. E Abraão recebe a visita de 3 anjos, dentre eles um ser superior, 2 que seguem viagem até Sodoma e Gomorra, e um que seria a representação, seria o próprio Jesus, uma figura pré-encarnada antes de se fazer homem, que esteve ali com Abraão e Sara e promete o seu filho prometido, que seria Isaac mais para frente, Porém, mesmo Abraão sendo já idoso, Sara já idosa e infértil, Então, nesse mesmo momento, ele revela que Sodoma e Gomorra ia ser destruída, e Abraão intercede, para que não fosse destruída, mas eles não acharam justos naquela cidade. Ele consegue pelo menos que Ló e sua família pudessem sair da região antes de ser destruída. E a gente vai ver que no capítulo 19 a destruição de Sodoma e Gomorra, Ló sai com a sua esposa,
Porém, a sua esposa, ela olha para trás. E como Jesus falou, né? Aquele que pega, bota a mão no arado e olha para trás não é digno do seu trabalho, não é digno da sua obra, né? Porque quando a gente muda de caminho, busca, conhece a verdade e mesmo assim se apega ao passado de pecado, isso é muito perigoso, né? Então, isso aconteceu. Ela saiu, a esposa de Ló saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela, né? O mundo de pecado, o amor e a idolatria pelas riquezas desse mundo não saíram dela. Então, ela se torna uma estrada de sal, assim como Deus havia prometido, dito para não olhar para trás. Um povo extremamente imoral. Os próprios anjos que chegaram lá antes de Ló sair com sua família, suas filhas e sua esposa, tentaram arrancar esses anjos dentro da casa de Ló para poder ter relação sexual com eles, tá certo? Ló ofereceu até suas filhas por questão de honra, porque recebiam visitas, convidados que andavam pelo deserto, era questão de honra para eles proteger aqueles convidados, e também porque eles percebiam que ali era um ser diferente, um ser divino, realmente seres divinos que estavam ali com eles, mas o povo queria, mesmo cegos, que eles foram amaldiçoados com a cegueira, eles continuavam querendo pegar aqueles anjos para ter relação sexual com eles. Um povo muito, muito imoral, muito iníquo, e foi destruído realmente, né? E aí, antes da promessa de Abraão e Sara ter o filho realmente prometido, eles querem dar um jeitinho brasileiro. Eles acabam dando uma ajudinha a Deus, né? Infelizmente isso nunca é bom, os caminhos mostram que nunca vai dar certo se não for pelo caminho de Deus realmente. Então Agar, que era o escravo de Sarai, tem relação com Abraão. A própria Sarai propõe isso para Abraão, para que tivesse um descendente, já que Abraão estava muito velho, né? Para ser um novo patriarca. E eles aceitam, e daí nasce Ismael. Esse Ismael é uma criança que não seguiu, não era temente a Deus, não seguiu os ensinamentos que Abraão tentava, e com o passar dos anos se cumpriu a promessa realmente do tempo que Sarai, agora Sara, passaria a ser fértil e teve o filho Isaque, o filho da promessa. E aí, nesse momento, por questão de ciúme, tanto a escrava Agar já tratava mal Sarai, se achando como esposa realmente de Abraão, e o próprio Ismael perseguiam Isaque. E para proteger Isaque, que era o filho da promessa, era o filho temente a Deus, Abraão os despede, os mandam para fora da região de Canaã, da terra prometida. Mas ora a Deus, e Deus os promete que vai dar proteção a eles e que Ismael será pai de uma grande nação. E é daí que a gente vê que surge de Abraão, do mesmo Deus bíblico, vai surgir os judeus a partir de Isaac, né? E dos judeus mais para frente, quem aceitou a Cristo, o cristianismo. E a partir de Ismael, que vai à Arábia, o povo árabe forma o povo árabe, e mais para frente a legião do islamismo, muçulmanos. Então tudo vem da mesma raiz, tá bom? Então existem essas três maiores religiões, essas três grandes religiões monoteístas do mundo, surgem da mesma raiz e o mesmo Deus. As divisões são meramente humanas realmente, né? Infelizmente. Então nós temos que Isaac, ele cresce agora, temente à lei de Deus, obediente a Abraão, e Deus faz o grande teste de fé da Bíblia, né? Como ele iniciar aquela aliança ali com Abraão, que seria o pai das nações, o pai da fé, ele propõe que Abraão pegue aquele seu único filho, o filho prometido, de tantos anos de espera, que ele fosse sacrificado. E Abraão não questionou, seguiu com Isaac, 3 dias de angústia de caminhada, assim com referência aos 3 dias de morte de Cristo, né, da ressurreição. Isaac levando as madeiras que ia ser sacrificado, assim como Jesus levou a própria cruz, né? Mas Abraão tinha uma fé muito grande e sabia que Deus ia prover. Que o próprio Deus poderia dar a vida novamente se quisesse, caso realmente acontecesse aquilo. E ele ia sacrificar. Na hora que ele ia sacrificar Isaac, uma das cenas mais difíceis, né, e ao mesmo tempo mais lindas da Bíblia, ele é interrompido, né, é providenciado o cordeirinho para o sacrifício, e ali Deus prova a fé de Abraão, que ele é digno de iniciar toda essa caminhada do povo eleito, assim como o próprio Deus ia dar o seu único filho mais para frente, Jesus Cristo, para nos salvar. Por isso essa prova de Abraão, refletindo na prova final, que foi a morte de Cristo por nós, né? Muito belo, muito bela essa aprovação, essa passagem no capítulo 22. Seguindo os capítulos, nós vamos ver que Isaac, ele vai se casar com Rebeca,
e de Rebeca vão nascer Esaú e Jacó. Dois irmãos bem diferentes. Esaú não fazia muita questão pela primogenitura, pelo direito ao patriarcado, e ele dá um jeitinho de enganar ali Isaac, que já estava cego, se passando por Esaú, e ele é abençoado por Isaac como que teria direito a ser agora o patriarca após a morte de Isaac. Só que Esaú, ao saber disso, não gostou, prometeu que iria matar Jacó, e aí ele foge. Jacó foge para as terras dos parentes da sua mãe. Lá ele trabalha para esses parentes da sua mãe, para Labão, para poder também ter direito à mão de Raquel, né, que era para quem ela se apaixonou por lá. Labão acaba enganando também por lá Jacó, ele acaba também tendo que se casar com Lia, e lá eles, com Lia e com Raquel, ele tem os 12 filhos, que vai dar origem às 12 tribos de Israel. A poligamia e a escravidão que é presente nessa época, era cultural dessa época, Deus nunca aprovou. Quem tiver dúvidas sobre isso, a gente pode conversar no privado acerca desse tema, tá bom? Mas aconteceu realmente, Deus permitiu pela iniquidade humana mesmo, né? Então, nesse trajeto de ida para essa região, Jacó tem uma visão muito bonita sobre uma escadaria que desce dos céus, onde anjos sobem e descem, mostrando realmente essa escada, que essa escada era o próprio Cristo que liga a terra a Deus, né? E essa escada sobe e desce a escada dos céus. E no seu retorno dessa região até Esaú, onde ele estava com muito medo de ser morto pelo seu irmão, de um encontro com seu irmão, ele tem uma luta, Jacó tem uma luta com o próprio Jesus, com o próprio Deus, a noite toda. A luta contra a sua consciência, a sua culpa de ter enganado seu pai e seu irmão, e a luta com o próprio Jesus. E ele só largou aquele Jesus a Deus quando ele convence que ele iria ser perdoado, né? E aí Jesus promete, Jesus até deixa uma lesão na sua coxa, que é onde foi feita a promessa. Eles pegavam na mão abaixo da coxa para prometer essas bênçãos, né, para abençoar os seus filhos. E ali tem uma lesão na coxa que Jesus deixa em Jacó, que passa agora a se chamar de Israel. Daí vem o nome Israel, aquele que luta com Deus, aquele que luta contra suas dificuldades, seus traumas, seus pecados, seus erros, com a sua consciência, mas Deus dá o perdão e a vitória. Então Israel vem daí, o nome Israel. Ele vence essa luta porque Deus permite, né, e diz, vai dar tudo certo, né, o seu irmão vai lhe perdoar. Então assim, Deus, ele luta com a gente nesse sentido. Ninguém prepara um soldado para a guerra dando água fresca, sombra, comida. Não. Ele prepara para a guerra desse mundo, treinando aquela pessoa. É nesse sentido de a gente lutar contra Deus. Israel é nesse sentido, tá bom? Então Jacó volta, encontra seu irmão Esaú. Eles têm um encontro muito bonito, há perdão ali. E ali nós temos toda a descendência de Jacó que vai acontecendo com seus filhos, com Lia e com Raquel, até chegar à história de José. A gente já vai caminhando para os capítulos mais para frente, né? Esaú se encontra com Jacó no capítulo 33, né? Jacó, nós temos aqui a história de José lá no capítulo 37, mais ou menos. Então eu não vou finalizar até o capítulo 50, porque eu quero dar um pouquinho de destaque a essa história de José, que é um dos 12 filhos de Jacó, porque é muito bela. E eu vou fazer um link direto entre essa história de José e o Êxodo, a história da salvação em Êxodo, que é o nosso próximo vídeo. Será Salvação em Êxodo, parte 1, onde eu vou começar esse finalzinho de Gênesis com essa história de José, que vai para o Egito, né? E a história do Êxodo, que é a saída de volta do Egito, tá bom? Então era isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês hoje. Um forte abraço, Deus abençoe a cada um. Amém, amém e amém.